Mulheres, hoje nós vamos estudar sobre a mulher cananeia. A gente começa esse estudo da mulher cananeia. Gente, é assim uma. Nós vamos aqui no decorrer do estudo perceber que é uma junção de fé e ousadia desta mulher. Porque mesmo ela recebendo uma palavra negativa em relação ao seu pedido, ela insistiu com o Senhor. Ela insistiu. E Jesus ficou impressionado com a fé dessa mulher. Então, é a mulher cananeia. A Bíblia não diz o nome dela. Assim como também não diz o nome da mulher samaritana, que a gente estudou, né? E ontem, quem estava no culto, ontem à noite, o pastor Juliano falou sobre aquele homem samaritano. Aí eu logo lembrei da mulher samaritana, né? Aquele homem que foi curado por Jesus, ele era um dos 10 leprosos. Ele era um dos 10 leprosos e foi curado por Jesus, e ele foi o único que voltou para agradecer. Vocês viram isso? Lá no culto, quando o pastor Juliano pregou, vocês lembraram? Eu vi. Então, eu vi. Olha, gente, como que a palavra de Deus tem sido confirmada, né? Através das pregações. Eu percebo isso, o Senhor agindo, né, no nosso coração. E então a gente percebeu ali que, na palavra do pastor, que realmente o povo judeu era um povo bem resistente em relação aos samaritanos, que não eram considerados uma raça pura, porque se envolveram com outras mulheres que não foram as pessoas dos judeus, né? Do povo judeu. Então, formou aquelas pessoas que não eram consideradas uma raça ali, uma raça pura. Então, por isso, os judeus sempre discriminavam os samaritanos. E nós vemos aqui que não é diferente nesse estudo da mulher cananeia. Mas a mulher cananeia é totalmente diferente, né? Outra pessoa, e nós vamos trabalhar aqui. Então, o livro, ele começa dizendo... Esse livro, ele é muito interessante, esse autor, ele é muito sensível, né, à palavra de Deus, e ele remete às próprias experiências dele. Então, ele começa dizendo aqui nesse estudo que Deus, ele é um Deus que se relaciona conosco. Ele não é... Às vezes a gente tem aquele estereótipo de Deus, que sendo Deus um Deus sério, aquele Deus severo, aquele Deus que manda, que não que ele não seja assim, mas ele é um Deus que se relaciona conosco de uma maneira maravilhosa. E o nosso Deus, ele tem senso de humor também. Ele é um Deus que aqui relata, né, no livro, que as festas de Israel, por exemplo, que Deus determinou para o povo, eram festas que duravam dias. As celebrações. Então, a alegria faz parte do povo de Deus. Alegria. Deus é um Deus alegre, o nosso Deus. Ele quer. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu não vou ficar desesperada, nem triste, nem desanimada. Vou confiar no Senhor e nós vamos viver. Porque Deus é um Deus que nos sustenta. Ele nos ajuda. Então, nós vemos aqui nesse começo, tem até uma pergunta que diz assim: você costuma levar Deus muito a sério? De que forma? Né? Às vezes você pensa assim que Deus, aquele Deus opressor, que vai só te castigar. Mas ele não é assim.
Ele é um Deus amoroso, que cuida de nós, que entende a nossa fragilidade, que cuida das nossas necessidades. Então, a gente tem que viver uma vida assim, leve, né, com Ele. A segunda pergunta diz assim: como tende a imaginar Deus? De que forma imaginá-lo rindo e sorrindo lhe traz um reconforto ao pensar no seu dia? Então, ele é Deus que cuida, Deus que nos ajuda, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor levou sobre si os nossos fardos, o nosso peso, né? Toda aquela angústia, aquela tristeza, Deus levou, Deus carregou sobre si na cruz. E Ele nos proporciona essa leveza nele, só nele que a gente consegue viver assim. Porque a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. Olha isso. A paz de Deus excede todo entendimento humano. As pessoas não vão entender como é que você está em paz. Nossa, mas como é que você está em paz diante de tudo isso? Tudo isso acontecendo, tanta dificuldade, tanta luta. Olha o dia como está cinza. Assim, eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu tenho Jesus no meu coração. E eu vivo cada dia dessa alegria. Então, nós temos que viver assim. A Bíblia, aí aqui no livro diz assim, né, essa parte, depois das duas perguntas, fala assim, na página 154, tá? Deus não é apenas a essência do amor, do poder e da misericórdia. Ele é também a essência da alegria. Temos um Salvador que disse ao seu povo que se divertisse e separou semanas para que eles parassem os arados e festejassem com comida e bebida. O Senhor compareceu a casamentos e comparou a relação dele conosco com a de um noivo e sua noiva. E um dos dias mais alegres da vida de uma mulher é quando ela conhece o seu noivo. Sabendo disso, como não acreditar num Deus que se deleita sorrindo e ao ver seus filhos sorrirem? O Senhor quer. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Já viu esse texto? O coração alegre deixa o rosto feliz. Então, a gente tem que encher o nosso coração com a palavra de Deus, né? Quando vem palavras contrárias, a gente reverte isso, vive bem. Então, que o Senhor nos ajude, né? No nosso dia a dia, a mudarmos o nosso rosto. Alguém já te falou assim, nossa, tá com uma cara feia hoje? Por que você tá assim? Né? Você já ouviu isso? Então, olha, o coração alegre deixa o rosto feliz, né? Vamos viver assim. Nossos filhos precisam disso, né? Sempre. Porque quando a gente está triste, chega um e fala, mãe, por que você está triste? Fica tudo esquisito, né, dentro da casa, né? Então, marido, às vezes o marido está meio triste lá, mas às vezes os filhos não se importam tanto quanto a mãe. Olha só, eu tenho percebido, já aprendi num estudo com a Carmen, que a mulher é responsável pela estabilidade emocional da família. Isso é tão sério. E eu vivo isso diariamente, porque eu sou a única mulher aqui na minha casa, né? Então, eu tenho que estar bem, porque os meus filhos sempre estão olhando para mim, para ver se eu estou bem, se está tudo bem, né? Para que eles também estejam bem. Então, a gente é espelho, como diz aqui essa música, né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Então, nós, mulheres, nós podemos impactar aquele que está à nossa volta com a presença de Deus, com palavras afirmativas. E se nós não estivermos firmes no Senhor, nós não vamos ter essas palavras na nossa boca. Pelo contrário, a gente vai destruir.
A gente vai causar feridas. Então, a gente precisa estar com o coração alegre diante de Deus, né? Aí, diz assim, então hoje, reserva um momento apenas para se deleitar no Criador e em suas obras. Ontem nós ouvimos sobre a gratidão, né? O agradecimento, ter um coração grato. Então, a gente precisa olhar para as coisas que Deus nos deu e agradecer, né? E muitas vezes a gente reclama muito. Então, sorria para ele e ele sorrirá para você. E da próxima vez que você perceber sua fé se tornando muito rígida, lembre-se das palavras do homem sobre o coração do próprio Deus. Olha só o que diz lá em Salmos 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Olha só, alegria plena, satisfação plena. Hoje à tarde eu estava aqui, o meu filho trabalhou em casa hoje, João Pedro, Vitor Hugo também está aqui, e o João Pedro comentou comigo, né, que ele conheceu aí na internet um homem que é muito rico, mas ele teve uma crise de ansiedade, podemos dizer assim, de depressão, porque a riqueza dele, né, não trazia a vida comum, não podia ter uma vida comum. Aí eu logo falei para ele, filho, para você ver, né, só Jesus pode preencher esse vazio. Só Jesus. Então, mesmo as riquezas não preenchem. Por isso, muitas vezes, as pessoas se envolvem com drogas para tentar preencher esse vazio, né? Que só o Senhor pode preencher. Aí ele falou, é mesmo, né? Porque só tendo Jesus. Eu falei, esse homem precisa de Jesus. Porque aí ele vai sair dessa depressão. Que nenhuma riqueza no mundo, nenhum dinheiro resolve esse vazio. Então, a gente precisa buscar, né? A gente precisa ler a palavra todo dia e ter um tempo com Deus. Então, a gente não pode negligenciar isso, né? Então, a alegria do Senhor plena. A alegria do Senhor plena na nossa vida. Isso faz toda a diferença. Aí diz assim, né, na oração aqui. Jesus, às vezes a vida nos priva da alegria de ti. Às vezes nossa fé e a imagem que temos de ti se tornam sérias. Hoje nós te pedimos para restaurar em nós a alegria da nossa salvação. Obrigado por deleitar-te em nós. Amém. Amém. Que seja assim mesmo, né? Que a alegria do Senhor seja restaurada. Olha para o seu lado e vê as coisas boas que Deus te deu. Olha, você tem tantas coisas, né? Conta as bênçãos, como diz aquele hino, né? Conta as bênçãos e agradeça a Deus, né? E então nós podemos ter uma vida diferente na presença de Deus quando a gente é mais agradecida, né? Então, aí agora a gente entra mesmo no estudo. Diz assim, o estudo fala desse primeiro dia, fé corajosa. Fé corajosa. Então, na visão de Israel, a mulher cananeia, ela pertencia a um povo amaldiçoado. Ao povo que não tinha compromisso com Deus. Então, a gente vê Jesus sempre se voltando para as pessoas que são rejeitadas, né? São aqui, nós vemos a mulher samaritana, agora aqui a mulher cananeia. São mulheres que depois que tiveram o encontro com Jesus, não ficaram mais, não mudaram de vida.
Então, depois que a gente tem um encontro com Jesus, a gente muda de vida. A gente muda. E então, a nossa vida se torna diferente, toma outra proporção, que às vezes nem a gente mesmo acredita, né? Mas, Senhor, agora eu sou essa pessoa, e as pessoas me veem assim, como uma mulher de Deus. Então, as pessoas hoje, depois que você se converteu, depois que você teve um encontro com Jesus, depois que as pessoas percebem a sua vida, elas te veem de outra forma. De outra forma. Então, até nos cobram mais por isso. E a gente precisa ficar firme no Senhor. Firme. Não, nós somos sim. Eu sou essa pessoa. A gente precisa sempre reafirmar diante de Deus a nossa identidade. Porque nós somos filhas do Deus Altíssimo. Sabe o que é isso? Nós somos filhas do Deus Altíssimo, mulheres. Mulheres de fé, mulheres de oração, que a gente não pode olhar para trás. Às vezes a gente pensa, né? Ó Deus, como é cansativo. Às vezes, olha, gente, às vezes eu fico assim. Deus, é muito cansativo essa vida. Difícil. Difícil, mulher, ser esposa de pastor. Pensa que é fácil? Não é. Eu tenho que estar sempre ali, ó, do lado dele. A gente tem que estar sempre em conexão. A gente está sempre junto. A gente, sabe? Ele está sempre atendendo as pessoas e tudo. Então, não é fácil. Domingo agora nós fomos num velório. Domingo de manhã. Nós fomos no velório. E da esposa de um pastor. A esposa de um pastor faleceu lá na cidade líder. A irmã Maria Isanete faleceu. E foi muito interessante quando a gente vai no velório, a gente começa a refletir sobre a vida, né? E o pastor pôde falar no final, vários pastores compareceram ao velório, e foi até bonito de ver a união, né? O pastor da Ordem dos Pastores esteve lá também, e ele mencionou, né, pediu para todos os pastores ficarem de pé e falaram para aquele pastor que perdeu a sua esposa, né? Olha, você não está sozinho. Olha só, todos nós estamos aqui para te dar esse apoio, né? Foi muito interessante. E o pastor pôde falar assim, olha, nós não somos nada, porque eu vi a minha esposa morrer na minha frente e não pude fazer nada. Então, a experiência, né? Essa experiência que ele viveu, ele falou, Deus, vai ser muito difícil sem a minha esposa, que era uma mulher muito atuante, né? Na casa de Deus. Então, aí eu fiquei muito reflexiva nesse dia, né? Pensando assim, puxa, realmente a gente trabalha, né, na casa de Deus, mas o melhor é estar na presença do Senhor, sempre. E um dia nós estaremos na glória, né? O meu marido sempre fala, descanso só na glória, Suzy, só na glória, aqui é trabalho. Então vamos trabalhar, né? A gente tem que estar sempre firme na presença de Deus, com alegria, com alegria. Então, é vivendo todos os momentos, porque os momentos que nós estamos servindo ao Senhor são os melhores da nossa vida. São momentos eternos. Então, apesar de muitas vezes cansativo, é um privilégio. É um privilégio estar na casa de Deus, na presença de Deus. Então, vamos lá. E essa mulher cananeia, então, pertencia a esse povo, né? A esse povo discriminado pelos judeus. E aí, o texto aqui diz, na página 155, fala assim, durante 2 anos de treinamento, os discípulos não tinham feito o que ela fez em alguns minutos de conversa. Ela impressionou o Senhor com sua fé.
O coração dos discípulos podia ter sido bom e os desejos deles sinceros, mas a fé deles não tinha chamado tanto a atenção de Deus como essa mulher chamou a atenção de Deus. Nós mulheres, a gente impressiona o Senhor com a nossa fé, olha só. A gente impressiona o Senhor com a nossa fé, mulheres. Porque uma mulher que ora pelo seu filho, que ora pelo seu marido, que ora pela situação, fica ali diante de Deus e não desiste nunca. Então é assim que Deus quer que sejamos, igual essa mulher cananeia aqui. E nós vamos ler lá em Mateus 15. Mateus 15, 21. Mateus 15, 21. Vamos ler até o 23, tá? Eu vou pedir para... Quem pode ler, gente? Quem está com a Bíblia aí? Pode ler bem alto para a gente ouvir. Eu tô. Então tá, pode ler. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Isso. Então, o que nós vemos aqui foi essa mulher que estava com a sua filha endemoniada. Então, imagina a situação dessa mulher que estava sem saída. Com a filha numa situação terrível. E Jesus, lendo aqui um pouco mais, Jesus ele não queria ser visto nessa hora. Ele se retirou, mas a mulher descobriu que ele estava lá. E foi atrás, né? Então, aí nós vemos aqui, né, no livro, a fé deles não tinha chamado tanto a atenção de Deus, a dela chamou. Em meio a tudo isso que não sabemos sobre ela, o que de fato conhecemos é uma verdade notável. Ela impressionou Deus com sua fé. Depois disso, qualquer coisa que tivesse feito se tornou insignificante. Porque Jesus disse para ela: mulher, grande é a sua fé. Lá em Mateus 15, 28, Jesus diz isso. Então, é uma senhora declaração, especialmente se você considerar que foi feita pelo Senhor. Então, imagina Jesus dizendo para você assim. Imagina. Jesus dizendo para você assim: Odete, você tem fé. Ângela, grande é a sua fé. Terezinha, você é uma mulher de fé. Admiro a sua fé, Lucília. Grande é a sua fé, Lucília. Cristiane, eu admiro a sua fé. Lúcia, você não desiste, Lúcia. Você é uma mulher de fé. Alda, grande é a sua fé. Beth, a sua fé me impressiona. Sueli, você é uma mulher de fé. Renilde, mulher de fé. Lucilene, mulher de fé. Suzy, mulher de fé. Então, olha, mulheres, Jesus falou isso para essa mulher. Mulher, grande é a sua fé.
Jesus afirmou isso. E Jesus pode afirmar para nós também. Poderíamos pensar que o Criador não seria facilmente impressionável. No entanto, algo naquela mulher iluminou os olhos dele com uma centelha de luz, e mais provavelmente o rosto com um sorriso. Mateus a chamou de mulher cananeia, e ao fazê-lo, desferiu um golpe e depois um segundo. O primeiro golpe, uma cananeia, uma forasteira, uma estrangeira, amassando o laranjal. O segundo, uma mulher. Poderia também ter sido chamado de cão vira-lata, pois ela era de uma cultura pouco respeitada, que pouco aceitava as mulheres fora do quarto e da cozinha. Então, olha só. Mas ela conheceu o mestre, que teve todo o respeito por ela. Ah, mas não é o que parece. Na verdade, o diálogo entre os dois soa duro. Não é uma passagem fácil de compreender, a menos que se disponha a admitir que Jesus sabia sorrir. Se você não fica à vontade com o esboço de Jesus rindo na parede do escritório, que o autor tinha um esboço ali de Jesus sorrindo, né? Não vai ficar à vontade com essa história. Mas se, pelo contrário, pensar em Deus sorrindo lhe traz uma ponta de alívio, então vai gostar do que vem. O nosso Deus, ele nos impressiona, ele é um Deus maravilhoso. E então foi interessante aqui porque ela veio diante de Deus com uma aflição muito grande, né? Um pesar no coração, uma situação assim difícil de resolver, como muitas às vezes a gente passa, né? Situações difíceis, conflitos, ó Deus, coisas que nos entristecem, nos chateiam, às vezes nos colocam lá embaixo, né? Quantas vezes a gente fica assim? Mas, e aí os discípulos vieram e falaram para ela assim, né? Manda ela embora, manda ela embora. Ela vem gritando aí, que nem, né? Vem gritando. E, então, aí nós vamos aqui para a pergunta. Como o fato, nós já lemos Mateus 15, né? Como o fato de ela ser mulher e cananeia representa dois golpes sobre ela na cultura do tempo de Jesus. Essas duas coisas que mais afligiam era o fato dela ser do sexo feminino, que as mulheres eram totalmente discriminadas, e estrangeira, era de Canaã. E lá em Deuteronômio 7, nós vamos ler agora o que Deus fala em relação ao povo que não era do povo de Israel, não podia se misturar, né? Então, vamos lá, ler em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, 3 e 4. Vou ler aqui para vocês, tá? Deuteronômio 7, 3 e 4. Diz assim: não casem com pessoas dessas nações. Não deem as suas filhas aos filhos dessa gente. Nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia com e depressa ele os destruiria. Olha só, era o fato de que Deus queria que o povo de Israel não se envolvesse com pessoas estrangeiras, né? Então, como Deus diz
a seu povo para tratar as nações dos gentios. Lá em Levíticos 19, nós vemos o que Deus quer, como Deus queria que tratasse essas pessoas estrangeiras. Não era para se casar com eles, nem para tomar as filhas, né? Não era para se casar, porque eles tinham outros deuses e não era para se contaminar com outros deuses. Assim como fez Salomão, né? Lembra? Teve várias mulheres e as mulheres, cada um tinha um deus. Ele se envolveu com aquilo. Então, Deus falou, não faça isso. Mas, lá em Levítico 19, 33 e 34, a palavra de Deus nos diz como que os estrangeiros deveriam ser tratados, né? Lá, Levíticos 19, 33 e 34. Vou pedir para minha mãe ler. Já está com ele aberto aí, mãe? Sim. Pode ler, por favor. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sim. Então, olha só, não era para se contaminar, mas também não era para maltratar. Uhum. Era para tratar bem o estrangeiro, né? Então, porque, na verdade, todos nós somos estrangeiros, nós não somos judeus. Jesus veio para os seus, mas os seus não o conheceram. E a graça dele se estendeu para nós, né? Então, nós somos filhas por adoção. E, então, hoje em dia, no Novo Testamento, como que Deus fala para nós em relação aos casamentos? Fala que não devemos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos, né? Então, a Bíblia nos diz que o casamento deve ser entre duas pessoas que são cristãs, né? Que são reverentes ao mesmo Deus, porque Deus não faz aliança com alguém que não tenha a mesma fé. Nós tratamos com casais, né? Os casais que vão se casar, então eles fazem o curso antes de dizer sim, que é um livro que a gente estuda, né, com eles. Então, um dos estudos trata sobre isso, né? O casal deve ter a mesma fé, porque andarão os dois juntos se não houver entre eles acordo? Não dá certo. Então, Deus fala aqui que deve ser um povo realmente que vive para ele, né? Senão um vai querer fazer uma coisa, outro vai querer fazer outra, um vai querer ir para a igreja, o outro não vai, e aí fica o conflito, né? O conflito. A gente tem que estar junto, andando junto em harmonia. Então, nós vamos aqui prosseguindo. Uma interpretação. Eis minha interpretação na interação de Jesus com a mulher cananeia. Ela se mostra visivelmente desesperada, pois a filha está possuída pelo demônio. A mulher sabe que não tem direito de pedir nada a Jesus. Não é judia. Não é uma discípula. Não oferece dinheiro para o ministério e não promete se devotar ao trabalho missionário. Você fica com a impressão de que aquela mulher sabe melhor do que ninguém que Jesus não lhe deve nada. E ela está lhe pedindo tudo. Mas isso não a detém. E ela persiste na súplica. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mateus registra que Jesus, a princípio, não diz nada. Nada. Jesus não diz nada. Não abre a boca. Por quê?
para detestá-la? É o que a maior parte dos comentaristas sugere. Talvez, dizem eles, Jesus estivesse esperando para ver se aquela mulher estava realmente levando a sério aquela súplica. Pode ser isso. Meu pai costumava me fazer esperar uma semana, a partir do dia em que eu pedia alguma coisa, até o dia da resposta. E na maioria das vezes, até esquecia que tinha feito um pedido. Acho que isso já aconteceu com a gente, né? O tempo tem um jeito de separar desejos de necessidades. Jesus estaria fazendo isso? A opinião do autor aqui é outra. Acho que ele a estava admirando. Acho que fez bem ao coração dele ver um pouco de fé corajosa, para variar. Penso que foi revigorante para o Senhor ver alguém lhe pedindo algo que era exatamente o que viera a fazer. Dar presentes especiais para filhos desesperados. Gente, que bênção! Como essa visão do autor, né, nos traz aqui. Porque Jesus, lá em Mateus, como a gente viu, né, a mulher em desespero, falando com ele, Jesus não lhe respondeu palavra. Você imagina? Você clamando para Deus e Deus não respondeu palavra nenhuma. Então, é desesperador, né? Sim, sim. Está acabando, é verdade. Falta 10 minutos. Mas nós já estamos... A gente conclui na aula seguinte. Nem percebi o tempo passar. Então, gente, olha só. Jesus não disse palavra. Às vezes Jesus fala para nós esperarmos com essa atitude dele de se calar, né? Acho que então é isso. Jesus está admirando a nossa fé. E ele quer nos provar com isso. Nos provar. E se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver a resposta dura que Jesus deu. A gente vai ver. No versículo 24, diz assim: mas Jesus respondeu. Mateus 15, 24. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Jesus está dizendo assim, eu vim para o meu povo. Você não é do meu povo. Olha só que resposta dura que Jesus deu para essa mulher. E ela, o que ela fez com essa resposta dura que Jesus deu? Porque Jesus disse para ela assim, você não é do meu povo. Eu não vim para você. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Jesus respondeu para ela, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Então, Jesus disse que a bênção não seria para ela. Olha isso, gente. E ela respondeu assim, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Falou, Senhor, até as migalhas que caírem da sua mesa são bênçãos para mim. As migalhas, Senhor, que o Senhor me oferecer. Então ela não considerou aquelas palavras duras, ela continuou com a fé. Ousada e firme na presença de Deus. Então, Jesus a admirou. Ele falou, que grande fé você tem. Olha, Jesus nos faz passar por um apuro, né?
E Jesus falou, seja feito como você quer. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Então, Jesus olha para o nosso interior e trabalha dentro de nós. Trabalha dentro de nós. Se você está vivendo um momento difícil, pesado, complicado, e as respostas têm sido duras, continue firme. Continue firme, como essa mulher, que não desistiu diante das palavras aparentemente duras de Jesus. Que Deus nos abençoe, mulheres, nesse estudo de hoje. E semana que vem a gente continua, tá bom? Acho que dá até tempo da gente orar. Tem 4 minutos, é isso, Cris? É? Então vamos orar? Vamos orar dentro desses 4 minutos? Fica aí pensando na sua reflexão. Irmã Ângela. Qual é o nome desse livro? E aonde eu compro? Na igreja. Ah, As 10 mulheres da Bíblia. então eu vou lá na igreja comprar lá. Isso. Vou ver lá. Tá bom? Tá. Então vamos orar? Vou pedir para a irmã Terezinha orar. Pode ser, irmã Terezinha? Toca na tela. Ô, Suzy, Oi. eu queria pedir para orar. O Alexandre amanhã vai fazer uma entrevista. É? Vamos de orar emprego. rapidinho, então. Que Aí, Deus irmã abençoe Terezinha, que ele conseguiu. passar. Temos 2 minutos, irmã 2 Terezinha. minutos, vamos. Senhor Deus, eu te louvo por esse dia, pela noite, por mais uma semana em tua presença, Senhor. Continua abençoando a tua serva Suzy, que o Senhor esteja com ela no momento difícil ali no trabalho. O Senhor sabe realmente o que ela está precisando da tua paz, do teu aconchego. Mas o Senhor, Pai, conceda a ela o desejo do seu coração. A Lúcia fez um pedido ao Pai de uma oportunidade de trabalho, entrevista, e o Senhor abençoe, Senhor. O Senhor coloque ali respostas coerentes, ó Pai, na boca desse jovem. Para que o chefe seja, olhe para ele, seja contemplado e seja, ó Pai, chamado para esse trabalho. Passe, Senhor. Obrigado por tudo, dar-nos uma semana na tua presença. E o amanhã, Senhor, e nós também possamos estar ali no jejum, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, seu Deus. Amém. Amém, mulheres. Ainda sobrou? Jejum, isso mesmo. Deu tempo, Terezinha. Nossa! Do jeito que eu sou complicada, eu começo... Deu tudo certo. Então, Mulheres, um grande beijo.